A festa vai passar, a vida continua. No último final de semana, diversas nações celebraram a festa da Páscoa, a maior festa cristã do mundo, a mais antiga e mais celebrada, uma festa milenar. E o que nós podemos aplicar ainda hoje, uma semana depois, sobre os ensinos da Páscoa? Passar por cima, precisamos virar a página. O profeta Isaías disse o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço novas todas as coisas. Acaso não vos percebeis? Olha só, a Páscoa já passou. Aquela decepção que você teve, o verbo está no passado, ficou para trás. E nós precisamos deixar essas coisas lá atrás. Mas na festa da Páscoa, eu quero pensar com você, porque tanto no dia da ressurreição de Jesus, quanto uma semana depois, ele vem aos seus discípulos e ele os encontra trancados numa sala por medo dos judeus. Eu confesso que se eu estivesse lá, eu teria o mesmo comportamento. Afinal, foram os judeus que crucificaram nosso Senhor Jesus com o apoio do Império Romano. Mas o que nós podemos extrair e aplicar para nós agora, em 2022? Jesus, ele vai aos seus discípulos e o texto lá em João capítulo 20, a partir do verso 19, diz que os discípulos estavam trancados por medo. O medo, ele empobrece as pessoas. Tem um outro texto que Jesus fala sobre uma parábola que o Senhor deu 5 talentos para um e ele multiplicou e ganhou outros 5. Deu 2 talentos para o outro e ele multiplicou e ganhou outros 2. Mas aquele que recebeu 1 talento, por medo, ele enterrou o talento. E quando aquele senhor voltou para a prestação de contas, ele pegou o talento daquele que tinha enterrado e deu para aquele que tinha mais talentos. Então o medo, ele faz com que as pessoas sejam anuladas. E nós precisamos vigiar, precisamos nos despertar, porque o medo é o quê? Ele provoca dentro da gente uma sensação de terror, de pavor. E assim estavam os seus discípulos. Mas mesmo com aquela atitude, Jesus foi até eles. E Jesus está entrando agora na sua casa. E olha só, não permita que o medo tire de você o prazer de viver. Não permita que o medo, agora, é medo, não é preguiça. É medo e não comodismo. É medo e não justificativas. O medo, sim, o medo ele trava as pessoas. Mas mesmo que você seja um cristão, um discípulo e teve uma experiência, sofreu um trauma, está paralisado. Hoje Deus está me usando para trazer essa palavra ao seu coração e para fortalecê-lo. Se levante, lave o seu rosto, vire a página. Páscoa, passa por cima disso em nome de Jesus e vamos dar seguimento à nossa vida. E você vai ver que sozinho a gente não consegue. Jesus vai aos seus discípulos e, em segundo lugar, a Bíblia diz que ele sopra sobre eles o Espírito Santo de Deus. João 3,8 diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim são todos que são nascidos do Espírito Santo. A gente precisa nascer de novo e dar lugar para o Espírito Santo, o Deus Espírito, conduzir e orientar a vida da gente. E em terceiro lugar, nessa breve reflexão, sabe, o que me chama a atenção foi a experiência de Tomé com Jesus, porque ele não estava presente na primeira reunião. Ele não viu, ele não pôde tocar, e ele disse para os outros discípulos, na ausência de Jesus, que se ele não visse, não tocasse, ele não ia crer. Às vezes acontece nos nossos dias
de pessoas que não tiveram uma experiência com Deus, elas se tornam céticas. E o ceticismo destrói a fé das pessoas. 10 tinham visto Jesus, o Jesus ressurreto, mas porque ele não viu, através das suas palavras, gerou o quê? Incredulidade, ou poderia ter levado incredulidade no coração dos discípulos. E aí Jesus volta uma semana depois e na frente dos outros, Jesus repreende Tomé pela sua incredulidade. Hoje, às vezes, se a gente chama a atenção de uma pessoa, há uma sensibilidade, uma hipersensibilidade que a gente não está podendo falar nada. Olha, nem tudo é preconceito, nem tudo é discriminação, nem tudo é racismo. Se Jesus tivesse chamado a atenção de Tomé hoje na frente dos discípulos, talvez ele iria abrir um processo por dano moral, porque ele se sentiu humilhado por Jesus na frente de outras pessoas. A gente precisa abrir mão dessa sensibilidade exacerbada e dar lugar para o Espírito Santo de Deus. E olha, Tomé não se perdeu. Diz a palavra de Deus que dos 12, somente um, Judas, o traidor, ficou à beira do caminho. Então, passa por cima. Páscoa, uma semana depois, a festa já passou, a vida continua e nós precisamos olhar para frente e não para trás, mas andar para frente com o Cordeiro Pascal, aquele que ressuscitou dos mortos e soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Sozinho a gente não consegue. Desafios, volta já.